Nunca vejo eles. Deve estar todo mundo deitado, professor. Na cama. Não, eu queria ver vocês aí, ver como é que quero, principalmente a reação na hora que a gente falar o trabalho, vocês vão fazer uma cara muito ruim ou não. Ó, o Andrioli. Tá. Boa tarde a todos. Hoje, a data especial, nós vamos passar um trabalho interdisciplinar para vocês. Teve alguns que ficaram bem felizes. Seja bem-vindo, Randriano, obrigado te ver. Aí até eu vendo vocês assim, eu estava outro dia escutando uns comentários sobre aulas EAD, né? Os professores numa cadeira de psicólogo lá falando que parecia que ele estava num centro espírita, né? Que você ficava ali, Luana, Luana, você me escuta? Luana, se você me escuta, fala alguma coisa. Parece aquelas coisas de espiritismo, né? Então, pelo menos, se eu estou vendo você aí, rindo ou não, já fico mais tranquilo, tá? Mas, igual eu estava falando para vocês, dessa atividade interdisciplinar, alguns estavam até me cobrando já ela, porque eu falei que ia substituir uma avaliação teórica, né? E aí estavam ansiosos para isso. Eu vou passar para a professora Paula, que foi quem iniciou a ideia, para ela explicar um pouquinho do que se trata, e aí ela já vai explicar e falar também o que se aplica na disciplina de empreendedorismo, e depois eu falo para vocês onde nós vamos aplicar isso na disciplina de PV3, tá certo, professora? Oi, pessoal, boa tarde, né, também. A Luana apareceu também. Oi, Luana. Então, a gente está tentando fazer uma prática, né, tanto de empreendedorismo como de produção vegetal. E aí, como que a gente vai trabalhar, tanto no terceiro bimestre como no quarto? Vocês já começaram a fazer a pesquisa, né, ali individual, eu pedi para vocês se cadastrarem no site do Sebrae, para já poder ver o modelo de negócio. E vocês também fizeram a pesquisa do Storytelling, que isso tudo já é adiantando o trabalho que a gente vai começar a fazer agora, só que em grupo, e aí esse trabalho vai valer tanto para empreendedorismo como para produção vegetal. Então, a partir, né, dessa aula, o que a gente vai começar? Primeiro, a gente vai formar um grupo, e aí, em empreendedorismo, no terceiro bimestre, vocês vão planejar um negócio, através lá daquele modelo de negócios do Sebrae, né, do Canvas, vocês vão pensar em uma empresa, num modelo de negócio para assistência técnica digital. Então, a gente vai ver, quem que a gente pode atender, como que a gente atende, como que eu posso entregar esse produto. A gente vai trabalhar todo esse planejamento do que seria uma empresa, pensando nesse cliente. Em contrapartida, vocês já vão ter um cliente, né? Mas a gente não vai pensar na empresa para um cliente só. Mas, e aí, com esse um cliente, que a gente tem um vídeo, né, de produtores, vocês vão trabalhar com o professor, que aí ele já vai explicar como é que vocês vão fazer com o vídeo. E aí, depois, lá no quarto bimestre, a gente vai encontrar uma solução, né, dessa assistência técnica para o produtor e vai produzir um vídeo explicando para eles o resultado dessa assistência técnica, que seria o produto que essa empresa vai entregar. E aí, essa mesma atividade, né, esse mesmo vídeo, ele vai valer nota tanto para empreendedorismo quanto para produção vegetal. Então, e o que vai valer em empreendedorismo, né? E aí, o que vale em produção vegetal? Nesse terceiro bimestre, que vocês vão produzir o modelo de negócios, vai estar valendo 60 pontos. E aí, em contrapartida, vocês vão trabalhando com o vídeo, com o professor, que vai valer 30 pontos, né? E ele vai explicar certinho. No quarto bimestre, a produção do vídeo, né? Depois dele pronto, vai valer comigo 60 pontos. E com o professor, 30 pontos. Então, assim, é fazer um trabalho só e ganhar nota com os dois, além de estar ali com uma prática, né, do conhecimento de vocês, assim. Então, a gente tentou trazer algo que é o que vocês já estão estudando, né, técnica agropecuária, tá bom? Vocês entenderam, mais ou menos? Tem alguma dúvida, algum questionamento do que seria para empreendedorismo, de como? Ou o professor Luciano pode conversar? Nenhuma dúvida? Eu só estou vendo dois rostinhos ali. Boa tarde, Alessandro. Você chegou? Você pode ligar sua câmera também, tá? Pergunta? Eu posso falar de PV?
Tá, então eu vou falar de... Diga, Luana. Não, nenhuma tô falando. Ou deixar o senhor falando sozinho. Então, tranquilo. Então, eu vou falar de PV primeiro, tá? Até porque quando a professora Paula trouxe a proposta ali, a gente atendeu algum produtor, inicialmente a gente demorou um tempo até para amadurecer a ideia, como estávamos nesse formato remoto, e tinha ficado certo que as práticas de PV seriam no retorno, né? A gente deixou um pouco em stand-by. Mas depois veio uma outra situação, nós começamos a conversar, a alinhar o projeto, pensando numa visão digital realmente dessa resolução de proposta aí, de problema do produtor. E vocês sabem, vocês já viram o nosso calendário, eu sei que o ensino manda para vocês quase toda semana aí, manda uma comprovação de calendário lá que está enviando, que nós não vamos ter tempo para fazer todas as práticas no início do ano. Elas reduziram ali um bom número, né? Então, algumas práticas eu vou precisar converter também para fazer no formato remoto. E esse projeto, ele vem atender tranquilamente essas atividades práticas, né? Vocês já perceberam que nesse bimestre eu mudei um pouco algumas atividades, vocês já estão produzindo alguns vídeos, né, para outras finalidades, mas já estão fazendo isso, e vai ser algo parecido, tá? Então, a professora Paula, até brinquei com ela, que ela foi a nossa atriz aí, a nossa repórter, ela teve em algumas propriedades visitando produtores, e conversando com eles, filmando os cultivos dele, conversando com eles um pouquinho dos principais problemas que eles enfrentam hoje dentro das propriedades. Seja problema de solo, seja problema fitossanitário, seja problema na colheita, seja problema fisiológico, vocês vão ver que tem um pouquinho de tudo nos vídeos ali, tá? Então, com esse material, o que a professora chamou ali de cliente de vocês, né, que eu vi que ela vai pedir uma criação de uma empresa ali, a parte de PV, ela entra um pouquinho mais no final desse processo ali, né, da empresa, que seria assim, o que vocês vão fazer, já como empresa ali, para atender a esse cliente. Então, se eu sou um cliente, chego em vocês e falo assim, ó, eu gostaria de uma correção do solo para minha frutífera aqui, abacaxi, por exemplo. Então, vocês vão ter que fazer como vocês vão proceder com essa... Deixa eu só colocar a bateria aqui. Isso, cortou, professor. Isso, tudo certo. Então, vocês vão fazer um projeto no qual, na área agrária, nós chamamos de projeto de interferência, ou uma proposta de interferência, né? Por que a gente adota esse nome? Porque o produtor vem fazendo de uma forma, e vocês vão fazer uma proposta para interferir naquele modo ali, e a partir daquele momento ele adotar um outro. Ele vai seguir o que vocês estão falando? Não sabemos. Então, por isso que ele é dividido em terceiro e em quarto bimestre as situações. No terceiro, vocês vão apresentar essa proposta, inicialmente para os docentes envolvidos, por isso que o Ivanildo estava aqui um pouco antes na sala também, né? E nós estamos pensando em convidar até outros docentes ali também, para vocês apresentarem a proposta. A partir do momento que ela estiver alinhada, que a gente falar, não, ela atende o que o produtor está pedindo, no quarto bimestre, o que seria feito em cima disso? Com a proposta feita e aprovada, vocês vão fazer agora o material audiovisual, né? Que é elaborar um vídeo em grupo, aí vocês vão fazer como vocês quiserem, se já uniformizados, simulando uma empresa, se num escritório, vão fazer como se fosse vocês estivessem atendendo ele ali, voltado para o problema dele. Então, nesse exemplo que eu falei para vocês, um produtor que tem problema de solos e abacaxi, vocês poderiam fazer isso no campo, ensinando ele a fazer uma coleta de solo, como coletar, ou se ele já tiver uma análise de solo, mandar para vocês, vocês poderiam fazer o cálculo de calagem, recomendar quanto que ele coloca de calcário, quanto que ele coloca de adubo naquela área, tá? Então, esse seria o material. Como a gente não vai estar lá conversando com ele, vocês vão ter que gravar isso para ele, né?
E aí tem que ficar claro com ele esse sentido. Se a gente chegar a esse consenso ali, a minha proposta na disciplina de PV é essa, igual eu já mostrei para vocês lá no plano de ensino do terceiro bimestre, né? É fazer uma substituição da avaliação, que seria teórica, por esse projeto interdisciplinar. Então, por isso que o meu está com peso de 30, eu não ia mexer nas outras atividades, né? A gente ia mexer, simplesmente fazer uma troca. Sai a avaliação teórica, entra o projeto interdisciplinar. E assim, nos 2 bimestres. Agora, seria a proposta de interferência, o que vocês estão pensando em fazer naquela propriedade, e no 4º bimestre, a elaboração do material audiovisual, explicando como o produtor deve fazer o que ele deve mexer, como ele deve trabalhar na propriedade dele que vocês estão propondo. Conseguiram entender? Todo mundo Agora é a certo? vez. Calado? Será que o silêncio é um sim? Tá, uma dúvida aqui. O trabalho será feito em grupo, certo? Isso. Um grupo, assim, quantas pessoas, mais ou menos? Nós pensamos em 5. 5 pessoas. Tá, o envio do trabalho será feito apenas por um membro do grupo ou todos vão ter que enviar o trabalho? No meu caso, só um. Até facilita a correção. Né? Porque eu tenho que ficar Também. olhando vários trabalhos o mesmo trabalho de várias pessoas, eu prefiro só de um. Também precisa. Até por isso que nós vamos pegar ali dentre os grupos a mesma coisa que eu faço com vocês quando eu mando algum daqueles trabalhos de fruticultura para vocês, né, que eu peço antes de mandar o trabalho o nome da dupla ali, né, que eu passei em dupla para vocês. Então, um da dupla que envia, eu já tenho o nome e já entendo que é a atividade daquele determinado grupo. Então, não precisa todo mundo enviar. O que vai acontecer, Luana, é que no primeiro momento, como vocês vão ter que apresentar a proposta, é interessante que todos do grupo ali estejam no dia, né, da apresentação da proposta, ou aqueles que não estiverem, que gravem, falem alguma coisa, mas algum do grupo vai ter que estar representando no dia aqui para explicar para a gente. Porque às vezes vocês colocam no papel alguma coisa que a gente lê e não entende. Então, a gente tem que fazer esse momento, essa conversa, e aí eu vou estar perguntando, Luana, vocês colocaram aqui que vão usar um herbicida para matar uma doença, mas espera aí, o herbicida é de planta daninha, vocês estão certo disso? Não estão? Foi um erro? São esses alinhamentos que a gente vai fazer, porque a ideia é também não deixar vocês ir direto com o produtor apresentar, né? Eu gosto de uma fala o Oswino costuma falar muito isso, né? É melhor a gente apanhar em casa da mãe do que apanhar fora, né? Então, às vezes, a gente vai fazer essa conversa antes, até para preparar vocês já para algumas perguntas, o que pode ter na hora de apresentar. E isso é interessante, que todos do grupo estejam cientes do que foi colocado ali no papel, tá certo? Até porque também, depois, na hora da confecção do material audiovisual, seria bem legal a gente ver, mesmo que em ambientes separados, né? Ver todo mundo do grupo ali, fazer uma montagem do vídeo, fica bem interessante. Ah, tá, isso é uma exigência, tá? Pelo menos de empreendedorismo, só pontua quem tiver, que nem na última, né, no 4º bimestre, tem que estar no vídeo. Não adianta falar, eu sou o produtor. Não, o que está direcionando as pessoas não vale, viu? E eles têm, Paulo, eles sabem melhor do que a gente. Eu já recebi alguns dos vídeos que eu gravei aqui. Teve alunos que fez o aplicativo, filmou um pouquinho num dia, uma planta em outra propriedade. Então, tem aplicativos, você faz a montagem ali depois e fica bem interessante. Isso eu já vi também. E assim, de quem não conseguir, pode, né, colocar ali aquela parte individual, não tem problema. Né? Eu não vou exigir de vocês esse conhecimento técnico, mas tem que ter a participação de todos. Belezinha? E aí, acredito que seja isso. O professor está fechado seu microfone. Carol, Nalanda, Emerson, Alessandra,
Andrione, perguntas? Dúvidas? Pelo menos gostaram da proposta? O que vocês acharam? Que vai funcionar ou vai ser difícil? Está fechado, Alessandra. Abriu. Professores, boa tarde. Eu estou com uma dúvida sobre esse trabalho. Com relação assim, na produção desse material audiovisual, a gente tem que ir até uma propriedade. Eu não entendi muito bem como é que deve ser esse vídeo, entendeu? Sabrina, ele vai estar muito relacionado ao que você estiver propondo para o produtor, né? Igual o exemplo que eu falei, se você estiver propondo só vou dar um exemplo aqui na parte de solos, só o cálculo de calagem, de adubação ali, você não precisaria ir em algum lugar. Não sei se você faria do escritório, você poderia mostrar algumas fotos de forma de calagem, enfim, fazer a montagem dentro de casa, não teria problema nenhum. Se de repente você vai propor uma poda para o produtor, o material ficaria melhor se você tivesse uma planta daquela espécie ali próxima da sua casa ou de algum lugar, numa área, mas mesmo assim não estamos dizendo que é obrigatório, até porque a gente sabe que o momento é o do fique em casa, né? Então, se houver uma possibilidade, o pessoal que está no sítio, o pessoal que tem uma planta de goiaba, tem uma planta de acerola no fundo de casa e tenha condições de fazer esse material mostrando a planta, ficaria mais interessante e mais pedagógico ali para o produtor ver o que vocês estão falando. Mas não há uma obrigatoriedade nesse sentido. Sim, professor, obrigado. Certinho. Alessandra, você ia falar alguma coisa? Não, professor, eu ia falar nada, não. Esses meninos agora é tudo tímido, né, rapaz? Quando está em sala de aula, a gente tem que falar assim, quieto, presta atenção. Aqui não, a gente tem que falar, fala alguma coisa, criatura. É o do além lá. Mas então, Paulo, a gente, como está gravando, a gente encaminha depois para o restante da turma, para a compreensão, mas daí, eu estou olhando aqui, nós temos 2, 4, 6, 7 alunos ali. Minha sugestão, de repente, nesse momento, nós precisamos de 6 líderes de equipe, né? Isso. Então, desses 7, a gente tem que colocar assim, né? O último que falar entre eles ali não será os líderes. Isso. Tem que colocar dessa forma, assim, para ver se eles se manifestam ali. Porque aí, dos 7 que estão aí, gente, 6 de vocês serão líderes e vocês vão escolher o restante do grupo de vocês, os outros 4 elementos aí, e encaminhar, pode ser por e-mail ou no grupo da disciplina, né, professora Paula, para a gente. Vou criar um chat lá para eles colocarem o nome das equipes. Eu só vou anotar o nome dos líderes e aí eu vou aguardar o restante. Então, ótimo aí. Deixa eu ver aí. Professor, é que assim, geralmente o grupo que a gente faz eu, a Luana, a Alessandra e o Fernando. E, tipo, 3 de nós já tá aqui. Como é que ficaria 2 líderes e um não? Isso, professor. E tem a questão também que eu, a Carolina e o Emerson, que nós também estávamos pensando já em formar um grupo também, né? E aí? Luciano, será que a gente pode deixar aberto para eles formarem essa equipe até a próxima aula e aí já com tarefa para fazer? Acho que pode ser assim. O Andrione e a Sabrina só estavam sacaneando nossos líderes ali, já pegaram 3 líderes de uma pancada só. Então... Mas não tem problema, não. Eu entendo vocês também que já é difícil, quando está em sala, a gente fazer os grupos, separar
nessa situação ainda de trabalho fica mais difícil ainda. Então, quanto mais afinidade ou maior a proximidade de vocês, acho que melhor vai ficar o trabalho. Não tem problema quanto a isso. A gente pode colocar só ali no caso, ó, Randrione, por exemplo, então, um dos líderes aí, e já a Alessandra Luana, né, Randrione, que você colocou? No outro ali, Sabrina, né, como a representante, a líder ali. Sabrina, quem que é que tu falou? Foi a Carol e o Emerson? Isso, professor. Aí tem mais a Andressa, que ela não está aqui também, mas ela também vai ser do grupo. Tá, mas daí, no caso, os outros você pode mandar, só para a gente saber. E na Landa fica com uma liderança de um grupo ali também, né? Ficam faltando 3. Eu vou aproveitar, então, que nós estamos gravando aqui. Temos já 3 grupos definidos aqui, 3 líderes, vamos dizer assim. Os demais que não estiveram na aula hoje, gente, encaminhem ou para mim ou para a professora Paula, quem serão esses líderes e os elementos do grupo. A gente está indicando no máximo 5 alunos, tá certo? Conforme vocês forem mandando e chegar ao grupo completo, a professora Paula fica responsável, então, por passar o vídeo, né, professora, do produtor ali. Isso. Aí, para a gente não selecionar ou não ficar nada tendencioso, já vamos deixar assim. O primeiro grupo que mandar completo, a professora vai mandar o primeiro vídeo que chegou do produtor. Segundo grupo, segundo vídeo. Então, a gente não vai falar com vocês o que é aqui, nada disso. Nós podemos, como sugestão, eu sugiro para vocês, assim, uma agilidade nesse sentido, de fazer os grupos, né? Porque aí, se vocês precisarem de um primeiro pontapé inicial, depois de ver o vídeo ali, algumas sugestões de como proceder, para onde vão, para onde não vão, a gente pode marcar um outro momento desse, né? E aí a gente passar os vídeos para vocês também. A gente passar, assistir junto, e aí eu já posso dar algumas dicas, né? Até, Paula, não sei como é que vai fazer com o Ivanildo lá, mas se tiver... Porque você falou que tem aula com eles na quarta de manhã também, né? Não, tá, eu tenho com o terceiro B. O terceiro não é A. com o terceiro A? Terceiro A eu tenho na quarta, né? Com o do Ivanildo, a quarta é dele. Eu vou utilizar a aula dele, no caso. Então, mas eu digo assim, porque se de repente sobrar um tempinho para nessa sua aula os grupos já tiverem dividido, a gente pode entrar, assistir os vídeos e aí eu já vou fazendo alguns comentários, porque é coisa rápida também, né? É só para a gente ver e aí eu posso orientar vocês. Vocês perceberam que aquela planta, além do que ele falou, tinha também um problema assim, tinha um problema assado, podia fazer isso, pode fazer aquilo. E aí dentro da empresa que vocês estão pretendendo abrir aí, o leque aí de propostas para fazer pode aumentar um pouquinho, né? Você diz, né? Mas vai ficar a critério de vocês, tá? Você diz nessa quarta agora, que a gente combinou às 9 horas? Se eles já conseguirem mandar todos os grupos até lá e quiserem fazer isso, a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Ótimo. Então, pronto, a gente já deixa combinado assim, a questão, vocês vão fazer essa formação do grupo, né, da forma que o professor falou, nós já temos 3 líderes aqui, o primeiro que enviar eu já vou compartilhar esse produtor, lembrando, nenhum dos 3 estão completos, né, então, assim que completar, vai enviar para mim e para o professor Luciano quem são os grupos, tá? E aí eu compartilho o vídeo e a gente combina se vocês vão querer ter essa primeira explicação do professor quarta-feira. Certo? E aí... Podemos fechar assim, então, meninos, meninas? O Andriane já foi. Isso, o grupo do Andriane está fechado ali. Emerson, você está vivo? Estou só escutando aqui. Bom. Mas o meu grupo também já está fechado.
Acho que a Sabrina está mandando. Então, o grupo já fechou ali, a professora Paula logo já vai enviar para vocês, então, o primeiro produtor. Então, fica aí. Nossa sugestão é essa para quarta-feira, se todos vocês estiverem de acordo. A professora, quando marcar a aula dela lá, já pode mandar o link também, tá, Paula? Eu entro. E a gente faz esse momento com os vídeos, junto com eles. Pronto, anotei aqui já os dois. Certo, então, professor. Acredito que seja isso. Aí, professor, quando chegar a gravação, você compartilha comigo também, que eu vou deixar disponibilizado lá na disciplina também, por favor. Vou mandar junto com o e-mail do terceiro. Só deixa eu lembrar, do terceiro eu mandei ontem, aquele IF Agro, é o que tem um A aqui, eu sempre confundo com o primeiro ano esse aqui. Tá, e compartilho com a professora Paula também. Mais alguma pergunta, gente? Não, sem mais perguntas, então, a gente encerra por aqui. Vou finalizar a gravação aqui, então.